como que está sendo esse preparo físico para o carnaval, né? Porque tem alguma coisa que é indispensável para você nessa rotina? Porque até a gente estava conversando antes, né? Uma rotina intensa de treino, de evento, de ensaio e alimentação. Isso tudo também às vezes pode desregular, né? Como que tá o que é indispensável para você nesse preparo? Então, Lu, para mim, são várias coisas indispensáveis, tá? Eu até falo isso lá no meu Instagram, né? Porque eu cuido de alimentação anti-inflamatória, eu aprendi isso por conta da minha doença, minha astenia graves, para quem está aí do outro lado não sabe, eu tenho uma doença rara e também tenho lipedema, porque, né, para completar, né, o negócio, né? Não podia ser, né? Podia ser fácil, né? Tinha que ser mais difícil ainda. Então, eu tenho lipedema e minha astenia graves. Então, a minha alimentação, gente, é pesada, é totalmente cuidada desde o preparo, né? Porque hoje em dia, graças a Deus, a gente já sabe que até mesmo, é um bife grelhado. Você tacou ali óleo vegetal, óleo de soja, girassol, acabou com tudo. Você pode acreditar que aquilo ali vai estar te fazendo uma... mas é só um pouquinho... Esquece, aquilo ali já... Então, assim, para eu ter um certo cuidado com a minha alimentação, eu prefiro eu fazer. Então, assim, até quando eu saio, eu como coisas que eu sei que não vai ter problema no preparo, sabe? No preparo daquele alimento ali. Pergunto. Então, eu prefiro até ir para um japonês, comer sashimi, coisas mais cruas, que eu sei que aquilo ali não vai ser frito, não vai passar por um preparo. Não vai ter nenhum problema de ter aqueles óleos totalmente industrializados que vão fazer mal para a minha saúde. Mas, assim, tem alguns pilares que nessa época, então, é imprescindível, que é tomar água pelo menos 3 litros por dia, sono, ter bom sono, mas nas vésperas, gente, fica difícil, porque o nervosismo, a ansiedade, acaba que você dorme um pouco mais tarde, mas eu procuro compensar. Qual é a minha regrinha? Dormir pelo menos 8 horas por dia. Então, se durante a noite eu dormir 5 horas, eu não quero saber, eu vou ter que dar um jeito de dormir mais um pouco. Encaixar um cochilo. Encaixar alguma coisa, né? Porque eu funciono assim, dormindo 8 horas. Água, sono, alimentação, gente, é fundamental. Principalmente nessa época, ainda mais por conta do calor, enfim, para te dar energia. A gente já sabe que comer carnes com gorduras, né, gorduras animais, né, faz bem para a saúde. Então, assim, eu procuro comer muita fruta, né, muito legume, carne, eu amo carne, peixe. Então, assim, eu me alimento, assim, muito bem, tá? Eu quase não abro pacotes, praticamente, não abro. Então, o meu conselho pessoal de casa, procure não abrir pacote. Mas eu gosto de batata, vou fazer, sei lá, um estrogonofe, eu quero a batata palha, não tem batata. Tem sim, querida. Tem uma técnica, tá, meu amor? Que a gente cozinha a batata, depois a gente joga ela no gelo, raspa a batata, rala ali, você põe na airfryer, você vai ter uma batata palha. Só que assim... Muito mais saudável, né? Você vai ter que perder aí uns 15 minutinhos. É porque o problema é que hoje as pessoas já não querem perder tempo nem para olhar um Reels no Instagram, que se não for Reels de 10 segundos a pessoa não olha. Gente, pelo amor de Deus, é um apelo aqui que eu faço. Por favor, não tornem o cérebro de vocês mais burros, tá? Porque antigamente a gente tinha um desenho de Tom e Jerry. Hoje em dia os desenhos, eu fui olhar com a minha sobrinha, eu não consegui ver. Porque muda muito a cena, as cores são muito acesas. Eu falo, meu Deus, eu fiquei com dor de cabeça. Eu falo, como é que uma criança consegue assistir esse tipo de coisa? Então, assim, se as pessoas estão emburrecendo, elas não vão conseguir cuidar da alimentação, porque elas não vão se interessar em querer realmente... Eu tô agora, meu novo planejamento aí é fazer uma mini horta na minha casa. Eu tô querendo fazer uma mini horta. Vou começar com alecrim, coisinhas assim de temperos, mas eu queria mesmo, né, fazer uma horta legal, bacana. Eu acho que quem tiver casa pode fazer isso, né? Cuida, e foca mais na alimentação. E dá até também uma atenção melhor, um foco, né? Exatamente. E exercício. Então, são essas coisas que eu falei, que a pessoa, para se preparar, tem que fazer exercício. Mas aí a minha doença deixa o meu corpo mais fraco, né? A minha astenia graves, ela enfraquece. Então, tem dias que eu não consigo treinar. E aí eu respeito o meu corpo. Mas eu já venho numa crescente, já desde lá de trás do outro ano, de treino. Então, assim, e eu sempre priorizo colocar meu treino como a primeira coisa do dia. Porque, às vezes, quando eu colocava para a noite, eu não conseguia fazer. Porque eu já estava cansada de reunião, de ir num lugar, em outro lugar. E aí, realmente, eu não conseguiria fazer. Então, agora eu estou colocando. Então, a gente tem os planejamentos, né? Sim. Então, eu coloco primeiro para depois dar tempo de eu fazer tudo, tranquilo, né? E com calma. Mas são esses os pilares que eu acho que são
fundamentais nessa Essenciais, época. né? Até ia te perguntar, desde que você descobriu a miastenia graves, mudou algo para o preparo dos desfiles? E até também com o lipedema, porque são questões que você tem que priorizar, mudar a rotina, né? Então, o que mudou depois de descobrir essas condições? Sim, a alimentação mudou bastante. O lipedema eu descobri em 2023, tem pouco tempo. Mas a miastenia já tem 8 anos já, diagnóstico. Então, assim, mudou bastante, porque eu comecei a entender o que era glúten, o que era uma alimentação anti-inflamatória, o que o açúcar faz no organismo, o que um salgadinho frito faz, sabe? O que um alimento totalmente industrializado, como miojo, gente. Por favor, não comam isso. Desculpa as marcas de miojo, mas assim, por favor, gente, vamos começar a pensar na saúde das pessoas. Vamos fazer coisas mais naturais, mais saudáveis para as pessoas, porque existe, inclusive, a Big Pharma, né? Que todo mundo já sabe. Os mesmos donos, tá, gente, dos maiores medicamentos são os donos das comidas. Então, assim, a comida que você compra ali no mercado é do mesmo grupo de empresa do teu remédio. E assim, aí a pessoa... Eu vi outro dia uma reportagem de um médico, ele falando, a pessoa chega aqui no meu consultório, ai, doutor, tô precisando dormir. Aí, o que o médico faz? Passa um remédio para a pessoa dormir, aí a pessoa já acorda, nossa, estou acordando muito cansada, muito cambaleada, aí passa outro para a pessoa ficar acordada. Então, assim, aí passa um remédio que dá uma situação contra péssima. Aí a pessoa tem aquele remédio, aí já consegue outro remédio. Aí durante o dia tão enjoada. Então a pessoa já vai comprando vários remédios. É um círculo isso, é um círculo vicioso. Um remédio te induz a comprar outro, quem te induz a comprar outro. E se a pessoa entrar nisso aí, gente, é ladeira abaixo. Então, para você não entrar, você só adaptou a rotina. Cuida da saúde, exatamente. Uma alimentação adequada, sono, tudo isso certinho. Parece bobeira. Quem olha ali do outro lado, parece bobeira. Não é, gente. Não é bobeira. Não é bobeira. E pode afetar também o seu desempenho na avenida, né? Com você sentiu certeza. isso antes de ter os diagnósticos? Então, eu já tinha algumas características da doença que eu não entendia de onde vinha aquilo ali. Então, já teve uma época que eu fiquei 3 dias na cama, eu não conseguia levantar da cama. Aí eu falei, gente, o que é isso? Aí minha mãe me levou no médico, foi aí que eu descobri o tumor que eu tive grudado no coração. Então, assim, tem coisas, até mesmo eu recebo muita gente que fala que não tem diagnóstico, porque tem umas situações estranhas que acontecem na saúde da pessoa e os médicos mesmo não conseguem dizer o que a pessoa tem. Então, essa é uma das dores muito grandes da gente que tem doença rara, não ter o diagnóstico fechado, não ter o diagnóstico certo. Tem gente que tem 12 anos sem diagnóstico. E aí vai tratando com remédios, com coisas sem saber, quando a pessoa poderia já estar tratando realmente com um remédio ali para aquela doença e já está num quadro clínico bem melhor, né? Então, assim, quem tem miastenia graves, que nem eu, vamos supor, eu desfilo agora dia 15. Dia 14 eu fico em casa o dia inteiro, eu não faço nada. O máximo que eu vou fazer, de repente, é ir dar uma entrevista e voltar. Mas não vou dançar, não vou me cansar, vou dormir cedo. Então, assim, eu tenho uns cuidados de, antes de apresentações, o dia anterior eu fico em casa, sem fazer nada, só comendo, que eu gosto de comer, viu, gente? Eu gosto de comer. E vai me encontrar na rua, vai ver que eu tô com uma bolsa de comida, que eu gosto de comer. Então... Mas é basicamente isso, esse cuidado com a saúde, né? Isso. E com a própria rotina, para que o desempenho saia 100%, né? Você comentou do lipedema e você fala muito disso também nas redes sociais. É uma questão que atinge muitas mulheres, por exemplo. Sim. Né? Você, até a Yasmin Brunet, muitas mulheres têm e que não é nem diagnosticado, né? Como que isso afetou o seu desempenho na avenida? Porque o lipedema, querendo ou não, ele afeta também, né, o nosso peso, ele afeta a nossa sensação de peso nas pernas, principalmente, nos braços. Tudo. E o que uma rainha de bateria mais usa são as pernas e os braços, né? E, assim, graças a Deus eu não tenho no braço, tá? O meu é na perna. Então, assim, realmente, tem vezes que a perna parece que pesa 1 tonelada. É sério, a perna fica difícil para movimentar, assim. Fora os roxos, que ficam de vez em quando. Tem gente que sente muita dor. E aí, o que eu faço também todo dia, viu, Lu? É uma dica aqui que eu vou dar. Antes de dormir, eu coloco as pernas pro alto. Mas isso eu faço todo dia, e todo dia mesmo, tá? Se for me filmar, você vai ver que eu tô, antes de deitar,
eu coloco um monte de travesseiro, eu subo a cama, minha cama também dá para subir, só a parte do pé, mas quem não tem essa cama, pode botar travesseiro, que eu também boto às vezes, que eu não acho lá o controle, boto um monte de travesseiro e fico com o pé pro alto, para ajudar a circulação, né? É até bom as pessoas que têm lipedema, e tem graus de lipedema que são mais avançados. Sim. Eu consegui baixar o meu grau de lipedema, tá? Eu estava no 2, indo pro 3. Mas aí eu consegui já baixar. Então, tem gente que está em estágio mais avançado que tem que usar meias compressivas, né? Eu acho que no mínimo 8 horas por dia. Então, assim, lipedema não é fácil. Não é fácil cuidar, não é fácil tratar. Eu treinava igual uma doida e foi a minha nutróloga que desconfiou. Treinava. Da cintura para cima, eu melhorava, assim, 80%. Da cintura para baixo, 30%. 40. Aí ela falava assim, Carla, parece que são 2 corpos, da cintura para cima uma pessoa. Aí ela falou, será que você não tem lipedema? Eu falei, o que é isso? Aí ela falou, vai atrás. Aí fui atrás, fui no Dr. Fábio Kamamoto, que ele é especialista referência em lipedema, ele que fundou o Instituto Lipedema Brasil. Um beijo, Dr. Fábio. Só que eu cheguei nele, meu estágio já estava assim, não estava cuidando da alimentação nessa época, sabe? Estava bebendo, enfim, estava fazendo uma série de coisas que eu não deveria estar fazendo, até mesmo por conta da miastenia graves, né? Não estava levando a alimentação muito a sério nessa época. E, gente, quando você leva a alimentação a sério, faz uma diferença no seu corpo. Você faz assim, ó, parece que o balão tá cheio, aí alguém faz um furinho, o balão murcha. Você murcha. As minhas roupas não dão em mim nada, porque agora eu tô sendo chata com a alimentação, sabe? Café da manhã, almoço, janta, tudo que eu como, eu quero saber como é que foi feito. E se tem algum ingrediente, alguma coisa que inflama, eu não como. Então, é certeiro, gente, não tem como errar. Em 2, 3 meses você vai ver que teu corpo, você já emagreceu horrores. E melhora muito o lipedema. Então, a alimentação que eu fiz para a miastenia, consequentemente, também melhora o lipedema, porque o lipedema são nódulos, gente, de gordura, totalmente inflamatórios, sabe? É bem diferente. Pesa, né? Pesa, e são nódulos, é como se fosse várias bolas, assim, de gordura. Não é uma gordura uniforme, porque as pessoas confundem muito obesidade com pessoas que têm lipedema. Às vezes a pessoa pode ser obesa e não ter lipedema. E às vezes a gente tem uma pessoa magra, que nem eu não sou obesa, porém eu sou magra com lipedema. E Yasmin é magra com lipedema. Então, assim, existem pessoas magras, medianas e obesas com lipedema, né? Sim. Então, assim, as mulheres é que têm que abrir os olhos, têm que entender mais. No início, foram muitos médicos, não existe, essa doença não existe. Existe sim, graças a Deus, hoje a gente já sabe, né? Então, a gente tem que tratar. Enquanto não vem a cura, tem que tratar. É cansativo, não é fácil.